Boa noite a todos e todas que estão conosco pelo canal Encontros da Cidade, em mais um programa em foco, hoje falando sobre a questão dos animais em condomínio e o entendimento da jurisprudência e legislação vigente, com a doutora Tanila Savoy. Doutora, boa noite, ligue seu áudio. Oi, Isabel, boa noite, doutor Cristiano. Obrigada pelo convite. Boa noite, doutora Tanila, tudo bem? Doutor Cristiano, boa noite. Nós é quem agradecemos que você tenha aceitado o convite para falar sobre um tema tão relevante que está no dia a dia condominial, em situações que podem ser que tenham um pouco mais de entendimento pacífico, até na legislação, enfim, mas que, vez em quando, tem alguma controvérsia, correto? Correto, Isabel. Eu gostaria muito de agradecer o convite seu, do doutor Cristiano de Souza. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema que particularmente eu adoro. Aliás, tudo que diz respeito a condomínio, eu gosto muito. Dificilmente eu vou falar não quando tem essa temática. E me causa mesmo grande satisfação em vir aqui. Eu espero estar à altura do canal. Obrigada, Encontros da Cidade, para a gente bater esse papo, que eu possa contribuir um pouco mais com esse tema que é antigo, mas é muito atual, que a gente tem assim sempre novas diretrizes, novas movimentações da sociedade com relação a isso. Então, eu acho que é sobre isso que a gente deve falar, é sobre o porquê que esse tema ele está tão atual, mesmo ele sendo antigo, né? A gente trata de animais. E por que antes era proibido e hoje como que fica as convenções? Então é isso, contar um pouco para vocês dessa história, de como que os tribunais entendem isso. É isso. Tá certo. A doutora Tanila Savoy é advogada, especialista em processo civil, direito imobiliário e direito de família e sucessões. Responsável pela criação da ANVIT, a Associação Nacional de Vítimas na Internet, de Internet. Sócia da IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Atuou na Comissão de Ética da OAB São Paulo, nas comarcas de Campinas e São Paulo. E também tem um canal no YouTube chamado Solucionando Direito, com dicas jurídicas sobre vários assuntos do cotidiano jurídico, com explanação simples e direta ao assunto. Fique à vontade, doutora Tanila, para falar, explanar sobre o tema. E eu tenho uma pergunta inicial. E síndica, Isabel! Síndica orgânica! Síndica orgânica, obviamente, síndica orgânica. Com muito orgulho. Não é? Que bom, com muito orgulho, que bom. O que se compreende por direito de vizinhança e quais são os limites? Porque a gente ouve falar de direito de vizinhança, direito de propriedade, porque estes dois temas, eu creio que estão ligados a animais em condomínio. Fala um pouquinho para a gente, doutora, com relação ao que vem a ser compreendido por direito de vizinhança. Isabel, a sua pergunta ela é muito atual, inteligente, e na sua própria pergunta você já coloca que há a limitação, não é isso? Então, assim, a gente já está acostumado nesse nosso cotidiano de que eu tenho uma propriedade, eu tenho um vizinho, mas eu tenho limites a seguir. Então, eu acho que isso já está muito claro
para todo mundo, embora às vezes a gente esqueça um pouco, a gente tem que tratar de uma forma um pouco mais contundente, mas sim, os limites existem. E antes da gente falar do direito de vizinhança, que ele acaba sendo uma consequência do direito de propriedade, eu acho que a gente, antes de entender esses limites da vizinhança, a gente precisa entender quem nós somos dentro do nosso condomínio e o direito de propriedade aí. Então, eu queria contar um pouco para vocês, assim, de uma forma bem rápida, bem sucinta, mas eu acho que se a gente entende um pouco a história, um pouco lá atrás, de como era há décadas atrás, às vezes, em outra oportunidade, em outros governos, a gente consegue entender um pouco mais do porquê que a gente chegou nesse ponto e qual foi a evolução da sociedade nesse ponto. Porque é como eu falo, o direito, ele está sempre em movimento e ele se movimenta conforme a sociedade se movimenta. Então, é isso que a gente deve levar em consideração, e principalmente quando a gente trata de condomínio, que é o nosso tema. Então, assim, o direito de propriedade, lá atrás, quando a gente teve a independência do nosso país, em 1822, a gente sofreu as influências dos Estados Unidos, da Revolução Francesa. Então, o que acontecia naquela época com o direito de propriedade? Ele era absoluto. Ah, mas como assim absoluto? Absoluto. Era algo muito drástico, ninguém podia ali limitar esse direito. Então, a gente naquela época da Revolução, da nossa independência, ele era um direito absoluto. E como que isso ele se fez dentro do nosso direito? O que isso tem a ver com o nosso direito? Ele está intimamente... Então, você percebe que a sociedade, o direito absoluto da propriedade, era a época aí das terras e tal, o dono da terra, ele podia fazer o que ele queria com aquilo. E isso está intimamente ligado com o quê? Com as nossas constituições. Então, lá atrás, logo depois dessa independência do Brasil, veio a Constituição de 1824, onde o direito de propriedade ele era legitimado como um direito absoluto. E ele ficou durante muito tempo desse jeito, até que em 1930, com o governo de Getúlio Vargas, né, que a gente estudou, que era a era Vargas, que aí ele começou a dar um enfoque social para a sociedade, para o direito dos trabalhadores, que foi aí que veio a CLT, né, os direitos da carteira assinada e tal. E isso começou a mudar, e a partir daí, na Constituição da era Vargas, do governo de Getúlio Vargas, que foi em 1936, se eu não me engano, a propriedade ela passou a ser ilimitada. O direito dela passou a ser limitado. Mas por quê? Porque visava-se a função social dela, ou seja, era limitado ao direito do outro, você não podia importunar o outro, você tinha que entender aquela propriedade sua como algo que tinha uma função social. Então, isso fez toda a diferença para o contexto que a gente vive hoje. E todas as constituições, a partir da era Vargas, ela tratou a propriedade como um direito fundamental, mas limitado à função social. Então, a gente tem, a nossa Constituição já tem
aí mais de 30 anos, né, se comemorou aí desde 1988, mas não é dessa data que a propriedade tem essa função social e que se limita, já vem desde lá de trás. Então, assim, e ainda a gente continua discutindo, e ainda tem pessoas que falam, porque eu sou dona, eu posso tudo. Calma lá, não é bem assim. E aonde é que o seu direito está limitado? O seu direito está limitado aonde começa o direito do outro, né? Parece básico, parece simples, mas isso precisa ser falado, precisa ser estudado toda vez, principalmente quando a gente trata numa comunidade de condomínio, aonde a gente é vizinho, assim, limítrofe dos outros, e aonde um acha que tem total direito e ele não se importa com o vizinho. Então, isso sim, a gente precisa entender que calma, você tem o seu direito de usar e gozar e dispor, só que ele não é ilimitado. Então, a gente tem que partir, primeiro de tudo, deste princípio da função social da propriedade para a gente conseguir entender os próximos. É muito oportuno esse resgate histórico que você trouxe aqui para a gente, até para nós compreendermos, né, de onde veio o entendimento que a gente pode compreender que é a tutela do bem jurídico, né, o entendimento disso, e então dá para compreender também, dá para entender que em condomínios o exercício regular do direito de propriedade não é soberano, é isso? Ele não é soberano. Ele não é soberano porque justamente ele tem o limite do outro. É aí, e a função social ela deve prevalecer. Então, o que acontece? A gente tem o nosso direito de propriedade equiparado na Constituição Federal, só que a gente tem outros direitos também na Constituição Federal que eles se equivalem e eles devem ser observados da mesma forma. Eles são os mesmos direitos, digamos assim, eles são direitos constitucionais, que é o direito à vida privada, que é o direito à inviolabilidade, que é o direito à propriedade. Então, a gente não tem só o direito de propriedade, que é a garantia constitucional, então a gente tem que enxergar todos os direitos que a gente tem como um todo e saber equalizar eles. E óbvio, né, que a gente acaba se esquecendo muito. Quando a gente tem direitos, a gente também tem os deveres, e a gente também deve se ater aos mesmos e ao dever do outro. Ao outro também a gente tem que olhar. Oficialmente, boa noite, doutor Cristiano de Souza. Agora está me ouvindo bem? Estamos te vendo. Ouvindo. Boa noite. Danila, você fala a respeito dessa questão dos direitos de propriedade e que os limites, respeitando os limites do outro e a função social da propriedade. Colocado bem para a questão do animal, né? Da questão dos animais, quando nós temos ali o tutor deste animal. Algumas pessoas de proteção de animais falam que também a função social da propriedade... Opa, Tanila, caiu? Não, estamos vendo. Estamos vendo? Eu não estou vendo mais a Tanila, por isso. Aqui agora ela não apareceu. Isso. Tanila, nos ouve? Todos aqui que estão conosco pelo canal do Encontros da Cidade estão nos ouvindo bem? Tanila, nos ouve? Tanila não está nos ouvindo. Houve algum problema técnico, vamos tentar verificar o que está acontecendo. Ela caiu. Vamos refazer a conexão aqui, chama uma chamada para ela, para a gente saber. Opa, está entrando. Tanila. Opa, doutor, acabei caindo. Voltou. Aqui. Voltou. Problemas técnicos de internet. Então, nós estamos falando na questão da função social. A nossa vida, ultimamente. Pois é. Nós estamos falando a respeito da função social da propriedade e a questão do tutor dos animais. Nesta condição, alguns protetores de animais, eles colocam que a função da propriedade, a função social da propriedade também é, no caso,
de você possuir um animal, de você ser um tutor de um animal. Sim. Nessa questão. Qual a sua opinião a respeito disso? Estaria atingindo a função social eu, de repente, não restringir, mas obedecer um conceito maior de salubridade, sossego e segurança dentro da comunidade, ou restringir de acordo com esses 3 S's ou não? Sim, o que acontece, doutor Cristiano, aliás, eu louvo o seu entendimento e a sua fala quando o senhor menciona a respeito de tutor, porque é um termo adequado, ele não é um termo jurídico adequado, mas é um termo que nós devemos usar quando nós mencionamos o proprietário do animal. O proprietário é o termo técnico que a lei nos garante, mas falar em tutor é algo muito mais amável, muito mais adequado para os nossos tempos. Então, quando a gente fala em tutor, a gente está falando no dono do animal. E este tutor, ele é entendido na lei como... ele tem a posse, o Código Civil lhe garante isso, ele tem a posse e a propriedade daquele bem, porque o animal, ele é entendido como um móvel dotado de locomoção, ou seja, ele é semovente. Então, a partir daí, quem o possui tem a sua posse e a sua propriedade. Logo, a gente está tratando de direito das coisas, de propriedade. Partindo desse princípio e desse entendimento que está na legislação, a gente tem os limites. E os limites impostos, eles não são limites que retiram o direito desse tutor. Por quê? Se a gente também não tiver os limites e não tiver o regramento jurídico para fazer o contorno desta comunidade, a gente não vai conseguir fazer os regramentos e viver dentro de um ambiente de paz, que é o que a gente busca. Tanto a lei quanto a função social da propriedade também está pautada nisso, na paz social. Então, o que acontece? O direito do tutor, ele tem, mas ele é limitado aos 3 S's que a gente trata em condomínio, que é o sossego, a saúde e a segurança. Ou seja, o seu direito está limitado a não perturbar o outro, tanto no sossego quanto na saúde. Você não pode ter aquele animal e ter o perigo de causar doenças à comunidade onde ele está. E também a segurança. Se é um animal agressivo, ele vai precisar ter uma focinheira e tal. E também o sossego, latidos intermitentes e tal. Então, o que a gente vê disso tudo? Que o judiciário, ele não proíbe, mas ele limita. E a limitação não é retirar direitos, é a acomodação desses direitos que nós temos com a evolução da própria sociedade. É bem pontual essa questão da não proibição, mas a adequação. Ou seja, quando nós estamos falando a respeito, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, de acabar colocando muito claro esses limites para que haja essa convivência pacífica de animais dentro de um condomínio, infelizmente as mídias acabam trazendo informações não tão corretas, né, da espécie agora pode, né? E do agora pode acaba se deturpando essa questão. Estou certo ou não? Certo, doutor Cristiano, por isso que eu insisto muito. Os condomínios, eles precisam ter
além de uma administradora competente, um jurídico atuante. O síndico, quando ele não tem conhecimento técnico jurídico e ele não é obrigado a isso, ele precisa ter um jurídico que o respalde. Por quê? Para ficar só atento a uma notícia aqui, uma notícia ali, não é possível. E os meandros dos entendimentos jurídicos, eles vão muito além da leitura crua de uma notícia que nos é enviada. Então, esse acompanhamento jurídico, ele é muito importante, mesmo porque difere, né, de um tribunal para outro, de uma cidade para outra, as necessidades são diferentes. E o judiciário, ele vai julgar o caso concreto. É isso. Doutora Tanila, pois não, passando para o âmbito condominial. Se em assembleia ficar proibida a permanência e visitas de animais no condomínio, isso é válido legalmente? Olha, Isabel, dizem muito, né? A assembleia é soberana. Sim, ela é soberana. Ela dita as regras, ela dita as normas, mas o que acontece é o seguinte, ela não pode restringir direitos, ela não pode contrariar nenhuma legislação. Então, o que acontece? Em específico, essa restrição, eu já te digo que isso a gente vai para o lado do constrangimento ilegal. Ele está muito próximo da configuração de um constrangimento ilegal. Agora, daí me perguntam, mas isso foi aprovado em assembleia. Isso é válido? Até que alguém provoque o judiciário e enfrente esta questão do caso concreto nos tribunais, porque simplesmente, se chegou a este ponto dessa restrição de direitos, dessa proibição, você vai ter que enfrentar isso no judiciário, porque se você não cumprir essa proibição, você vai estar sujeito à multa. E é aí que eu digo novamente, um jurídico competente é de muita valia para um condomínio. Então, assim, tem muitas decisões assemblares que elas são anuladas nos tribunais. Então, é uma falha, é difícil para as pessoas entenderem isso, é difícil, mas um jurídico consegue equalizar e consegue até orientar o síndico, o administrador, e falar, olha, isso daqui, a chance de ser contrariado no tribunal é grande, então é melhor não fazer isso. Até porque, doutora Tanila e doutor Cristiano, aproveitando a pergunta, creio que é previsto, né, na Constituição Federal, no artigo 5º, a condição de manutenção, o direito à manutenção de animais dentro da unidade, é isso? Não é isso. O que acontece é o seguinte, você não pode proibir os animais, porque eles vêm pelo direito de propriedade de posse, inclusive, entendeu? Tem contratos de... esse o movimento jurídico que a gente precisa fazer entender. Tem contratos de locação que o proprietário, ele proíbe que o inquilino tenha animais dentro da unidade dele. Então, a princípio, você vai pensar, puxa, mas a unidade é minha, né? Eu não quero os animais ali, eu não quero. E isso também já foi enfrentado no tribunal, e aí, qual é a decisão do tribunal? O que geralmente o tribunal decide quando chegam essas questões? São os 3 S's. Se ele não incomoda, ou seja, é o sossego.
está ali. Se ele não, o animal, no caso, se ele não é risco para a saúde dos condôminos, ou seja, se está garantida a saúde, e se ele não é um risco, a segurança dos condôminos, não tem por que essa proibição permanecer, você está tolhindo a posse dele dentro do imóvel. Então, os tribunais, geralmente, eles entendem, enfrentam as questões nesse sentido. Sossego, saúde e segurança. A doutora acabou de responder. Vou chamar de você, doutora Tanila. Obrigada, doutor. Agradeço. Tanila, você acabou de responder o que a Juliana Vacarelli ela coloca no chat aqui ao vivo. E também beijo para Juliana. Pegando uma pergunta que a Sônia Costa fala a respeito de coelhos dentro de condomínios. A questão de condomínios e animais, às vezes, exóticos, eu até recebi uma consulta uma vez se podia ter como chama? Aquele aparelho que mexe com uma chocadeira, né, dentro do apartamento. Então, eu brinquei que falei, a chocadeira você pode, o duro é você acompanhar os pintinhos a que horas vão nascer, porque eles têm que nascer num horário que não vai incomodar ninguém. Né? O problema é você acompanhar os pintinhos, e não necessariamente a chocadeira. Agora, a questão aqui, eu vou... Oi? É o sossego. É o sossego, né? A chocadeira é um pouco importa. A gente roda e cai nessas três. Agora, pegando esse gancho que a Sônia deu, a respeito de coelhos, animais exóticos, animais silvestres, animais outros que não sejam os animais domésticos, conhecidos mais popularmente como cão, gato e passarinho. E peixinho até, né? E peixe, são os 4 que são tidos como os animais de estimação. Então, quando a gente fala em condomínio e animais de estimação, a gente está tratando desses cães, gatos, peixes e o pássaro, né? As aves. Aves comuns. Então, né? Exatamente, esse o ponto que eu quero chegar. Que o que acontece? A gente tem os crimes ambientais. Isso é muito grave, é muito sério. As pessoas vão presas, pagam multas e respondem a processos criminais. Então, antes de você ter um animal que não seja de estimação, você deve procurar o órgão da sua cidade e aí se informar. Por quê? Eventualmente, você até pode ter esse animal, mas você vai precisar ter um certificado, você vai precisar ter acompanhamento, você vai precisar dar conta dele para as autoridades, porque se descobrirem isso, você pode, inclusive, ir preso com flagrante. Até porque alguns animais têm regras próprias para você poder tê-los dentro do ambiente. Anilhados ou chipados, regras específicas para essa questão. Né? Até com a autorização do IBAMA. Do IBAMA. E tem animais que eles estão em extinção. Então, é esse o caso, eles são chipados porque você vai acompanhando a evolução deles e tal, para preservação deles. Então, assim, eu já participei de um caso em que um jabuti foi encontrado dentro de uma residência. Não pode. Jabuti não pode. Daí a polícia ambiental... Existe um caso... Oi? Eu ia perguntar justamente isso para a doutora, se ela enfrentou ao longo da gestão como síndica algum caso que esteve ligado ao estabelecimento de limites no uso da propriedade ou permissão de animais, se ocorreu algum tipo de case na sua vida enquanto síndica.
Ocorreu, Isabel, ocorreu um caso assim que a gente foi vencedor nos tribunais, foi em São Paulo, e foi um caso que demorou muito para ser resolvido, mas para contar para vocês rapidamente, quando eu consegui essa liminar, quando teve a entrada no apartamento, a gente estava até com chaveiro e tal, mas não precisou, a proprietária abriu as portas, a situação era lastimável, lastimável. Um apartamento de 170 metros quadrados, mais ou menos, ele estava lotado de animais, entre gatos e cachorros, tinha alguns pássaros, tinha um coelho, alguma coisa assim, mas ao todo tinha quase 80 animais, quase 80. Eu não... Foi assim, uma coisa muito séria, e aí a gente tem certeza que o porquê que é muito necessário a gente acompanhar esses 3 tripés do direito condominial: o sossego, a saúde e a segurança. E nesse caso, por óbvio, essa família estava violando, ela estava colocando em risco os moradores, os prestadores de serviço ali, porque depois a gente foi constatar que tinham animais com doenças infecto-contagiosas. Então, assim, foi muito ruim, mas com o apoio dos condôminos, com o enfrentamento jurídico, com muitas provas, porque é muito difícil também você chegar no judiciário e conseguir demonstrar, né? Porque o que mais acontece no judiciário são essas brigas corriqueiras entre vizinhos, que acaba sempre indo para o lado pessoal e acaba se misturando e sai do foco do problema, da problemática em si, que ela pode ser muito grave, ela pode causar grandes transtornos mesmo, inclusive quando a gente fala em saúde, né, proteção da saúde, a gente acaba não levando em consideração, mas sim os animais, se eles não estão bem cuidados, se eles não estão vacinados, se eles estão em um ambiente de confinamento, eles podem transmitir doença, sim, para todos que estão ali naquele ambiente, porque contamina. É um limite bem tênue entre protetor de animal e acumulador, ou seja, com a síndrome de Noé. É um limite tênue, mas que em condomínios ele se torna um pouco mais sensível em função da coletividade e em função até dos espaços limitados nas áreas privativas. Então, fica numa condição diferenciada você acabar colocando 80, 20, 30, seja gatos, sejam cachorros, sejam passarinhos, ou seja até hamsters, né? Porquinho da Índia, que a gente fala, que bonitinho, é tão pequenininho, mas a questão é que eles são pequenininhos, a procriação é rápida e o cheiro da urina forte, né? Exato. O cheiro da urina é forte. Tem até uma pergunta a respeito de... Nossa, tem várias questões aqui referente a isso, mas eu só queria fazer um comentário a respeito dos répteis. Existe um condomínio, uma história clássica que eu já peguei, de um condomínio que a sociedade tem várias modas, né? Então, já teve modas de dar em festa infantil peixinho, teve modas em dar festa infantil aquelas tartaruguinhas d'água, teve modas de dar até o pintinho da galinha pintadinha para a criança. E o das tartaruguinhas, um condomínio específico, tinha um chafariz na área comum, e eu acho que as pessoas não queriam mais as tartaruguinhas dentro de casa e jogaram nesse chafariz. O condomínio, por assembleia, acabou fazendo como uma adoção coletiva e assumiu a responsabilidade, teve até procriação lá dentro. Ele transformou o habitat
daquela área comum por deliberação em assembleia num habitat, chamou um especialista, chamou um veterinário, e o condomínio todo decidiu pagar para manter os animaizinhos. Eram inicialmente 4, se tornaram 6 depois, e assim foi procriando. Inclusive, depois acabaram expandindo isso para pássaros, né? Em vez de ter cada um na sua casa, montaram um espaço junto da churrasqueira com uma gaiola coletiva de pássaros, mas tudo tratado com veterinários e devidamente autorizados com aquilo que precisava autorizar. Mas é a questão da adoção coletiva, inclusive isso visto na legislação do Estado de São Paulo, existe a questão da adoção coletiva, e foi bem trabalhado isso em assembleia. Nessa questão, tem uma pergunta aqui que passou, depois tem as outras que a gente vai voltar, mas uma específica desse assunto que nós estamos falando, que é a questão: pode ser limitado quantidade de animal em unidade condominial? Pode. O que a gente deve levar em consideração é o seguinte: a gente sempre tem que ter em mente, a gente não deve proibir, a gente deve restringir, saber os limites disso. Então, essa história de proibição, chega, vamos ajustar. Então, a proibição está fora de cogitação, lógico, sempre no tripé sossego, segurança e saúde. Mas a limitação, sim. Inclusive, eu não sei se a pessoa que está perguntando é de São Paulo, capital, mas em São Paulo, a gente tem uma lei municipal de 2001, essa lei, que ela trata da limitação, tanto para você manter os animais na sua unidade, quanto para você criar e alojar. São os 3 verbos que a lei utiliza. Embora essa lei de 2001, ela está em vigência, ela é aplicada, os tribunais se remetem a ela para os abusos, e a vigilância sanitária, que é o órgão oficial, fiscaliza, e eles levam em consideração todas as diretrizes dessa lei, porque ela é bem completa, ela exige que os animais estejam vacinados, eles têm que ter comida, parece básico, mas não é. Quando a gente sai daquele limite do razoável, e a gente também deve lidar com isso e saber que existe. Então, tem pessoas que não se contentam com 5, 10 animais, elas vão aumentando esse número, e isso não é tão comum. E mesmo assim, doutora Tanila, é bom lembrar que, apesar de ter uma norma municipal ou estadual, de repente, dependendo da região que você tem, que faça as limitações, algumas destas normas, inclusive, fazem essas limitações de acordo com área, porque o bem-estar animal é muito importante. Que é o que falta em São Paulo. Que é o que falta, porque São Paulo coloca 10 e 10 vale para tudo, mas não é bem tudo, 10. Se a gente for analisar a questão do bem-estar animal. Então, inclusive, não dá para a gente falar 10, um apartamento de 30 metros quadrados, um apartamento de 25 metros quadrados, a gente está falando ali com uma concorrência, inclusive, das áreas com os humanos, não é bem-estar animal. Então, nessa questão, a gente tem que observar com cautela, né? Pois não. E aí, o que acontece também? Se eles estiverem num ambiente tão restrito, tão pequeno, a própria vigilância sanitária, ela pode laudar que eles estão em confinamento, que eles estão em condições de maus tratos. E com isso, essa pessoa pode até ter o limite de 10 animais reduzido, porque a lei diz 10, embora não tenha um metro quadrado, mas os animais não podem estar em sofrimento. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, tudo que a gente pauta no direito, a gente tem que lembrar que a gente está
tratando de uma sociedade, e a gente tem que ser razoável com relação a isso. Então, é a via de mão dupla, né? É aquela via de mão dupla. Se eu estou querendo conduzir que eu sou o tutor de um animal senciente, de um animal que vai ser sujeito de direito, conforme as alterações da modernidade da legislação, chegar à situação de ser um sujeito do direito, isso quer dizer que ele também tem os seus direitos de não ser maltratado, né? De ter um espaço adequado. Né? De ter as vacinas. Inclusive, isso. Eu queria pegar... Oi? Pode falar. Eu queria pegar esse gancho do senhor, que o senhor pontuou muito bem, dotado de direitos, a mudança da legislação, porque o que a gente percebe que a legislação ela vem mudando ao longo do tempo e ela já está enxergando os animais de uma outra forma. E a lei ela não está assim tão dura com relação aos animais, ela está enxergando ele como detentor de direitos. Então, assim, embora muito louvável a lei de 2021, a lei de 2001, eu trago aqui para vocês também uma outra lei municipal, que é de 9 de setembro de 2020. Então, o que a gente percebe com isso nesses 20 anos? Que o olhar para os animais, o olhar do legislador para os animais mudou. Então, aqui, na de 2001, a gente era uma questão muito objetiva, muito assim, a vigilância sanitária faz isso, você multa isso, você faz aquilo, você pode, não pode e tal. A própria disciplina... Quais os municípios dessas legislações, só para a gente organizar? São Paulo, capital. Então, o que acontece? A de 2001, ela disciplina o seguinte, disciplina a criação, a propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos no município de São Paulo. Está correto, legalmente correto. Eu já falei aqui de posse, de propriedade, né? Agora, veja a de 2020, como trata a questão. Dispõe sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das populações de animais domésticos do município de São Paulo e dá outras providências. Então, o que acontece? A gente, com esse movimento todo da sociedade, com muito mais pessoas tendo esses animais de estimação, começou-se um outro sentido, né, para eles. Eles fazem parte mesmo da vida, eles podem ser uma propriedade, eles podem ser um bem móvel para a lei, mas para aquele tutor, não, ele não é, ele faz parte da família. Tem muitas famílias assim, que não têm filhos e têm os animais de estimação, ou que os filhos já foram embora e têm os animais, então eles fazem parte do convívio, e isso a gente vê muito aqui. Em 20 anos, essa diferença ela é gritante. Como esses animais estão sendo tratados perante a legislação. É interessante. Retomando aqui conosco pelo canal Encontros da Cidade, quero agradecer a todos que estão conosco aqui, que estão fazendo perguntas, são muitas perguntas, pessoal, a gente vai tentar contemplar a todas, é um tema bastante relevante, é um tema que, como disse bem a doutora Tanila,
tem tido um novo olhar aí pelo Poder Judiciário, e eu vou unir duas perguntas aqui, doutora Tanilo. Uma Pois não. é referente a colocar no regimento que nas áreas comuns, podemos colocar no regimento que nas áreas comuns colocar o animal no colo, e ela quis dizer assim, se pode colocar no regimento que deve estar o animal no colo ou na guia. Olha, Isabel, posso falar? Posso responder? Pode. Seguinte, quando a gente limita muito os direitos, a gente parte para algo parecido com constrangimento ilegal. Então, como que os tribunais entendem essa questão da guia? A guia curta, né? A guia curta, ela é entendida como um ato de segurança, ou seja, você segura o seu cachorro e não tem problema nenhum. Guia, ok, guia curta, porque você evita que ele pule também no colo dos outros e tá tudo certo. Agora, restringir a locomoção deste proprietário ou inquilino e fazer com que ele carregue o animal no colo é o que eu falei lá atrás, até pode estar previsto no regimento interno, mas provavelmente isso no tribunal consegue-se uma liminar para derrubar, justamente porque você não pode obrigar uma pessoa a carregar o seu animal de estimação no colo, a descer as escadas, a não usar o elevador. Essa restrição de direitos, ela não é vista com bons olhos perante o judiciário. Você coloca regras. Então, assim, o elevador, você utiliza o de serviço. Quando a pessoa estiver com seu animal de estimação no elevador, o outro, o vizinho, se ele não quer entrar, ele espera o outro. São as regras básicas de convivência. Agora, exigir que se carregue no colo é abuso. É interessante isso que você falou, Tanila. Até na legislação de 2020 de São Paulo, assim também como temos a de Guarulhos, aqui da Grande São Paulo, todas elas, quando tratam de condomínio, elas remetem às deliberações de assembleia. Essa questão não é diferente à Lei Municipal de São Paulo e de Guarulhos. Fica a critério das deliberações, mas preservado o ir e vir, e óbvio, preservado todos os conceitos e princípios iniciais dados na legislação de não ter maus tratos este animal ou constranger quem tem este animal a utilizar de uma forma que possa impedir exatamente o ir e vir, essa locomoção que existe até as vias públicas, do seu apartamento até as vias públicas. Então, é interessante a gente exatamente colocar essa questão. Você pode restringir, mas não é nem bom senso. É uma cautela que você deve ter. Né? O animal tem 4 patas, você tem 2. Então, vá com calma, não é você que carrega as 4. Né? Exatamente. Inclusive, doutor Cristiano, isso que o senhor mencionou, o acesso às vias públicas, está previsto expressamente na Lei 17.464, de 9 de setembro de 2020, agora, de São Paulo, e ela entrou em vigência no ato da publicação dela. E olha só, o que é muito bom para nós síndicos e que trabalhamos com condomínio, porque no artigo 22 é expresso: caberá aos condomínios definir as regras de permanência e trânsito de pequenos animais em áreas comuns, desde que preservado o direito de ir e vir para locomoção entre a via pública e os imóveis. Então, assim, é muito coerente, né? É muito coerente, porque você tem que dar o acesso
do seu animalzinho para a via pública. E isso inclui garagem também. Não está aqui, mas inclui a garagem, pela garagem para a via pública. E deixa a cargo do gestor do condomínio fazer essa movimentação dentro do próprio condomínio. Eu acho importantíssimo isso. Esta visão, né, de que você deva trazer esta harmonia entre o animal, o ser humano e o condomínio, né? E a questão do condomínio. Algumas legislações acabam não conhecendo um pouco dessa administração e jogam até para pessoas erradas, né? E aqui eu vou pincelar umas coisinhas, a gente até não tinha conversado a respeito disso, a respeito de maus tratos e algumas tendências da legislação de colocar esta incumbência, a denúncia de maus tratos dos animais para o síndico. Ou, aí vem até erros, né, de colocar ou o administrador, ou seja, o síndico já é o administrador, né? Agora, a sua opinião, estamos até aqui já chegando quase ao fim, mas a sua opinião, realmente, a questão sua, você acha que essa tendência, eu falo tendência porque está vindo de legislações municipais, passando até para projetos de lei em assembleias legislativas estaduais e com projetos, inclusive, no âmbito federal, nesta questão onde o condomínio passaria a ser responsável pela denúncia de maus tratos, que, modéstia à parte, política pública de proteção de animal, ela já existe e é de competência, é de obrigação de qualquer cidadão, né? Mas vamos lá, sua opinião, Tanila, qual seria a sua opinião? A minha opinião, uma incumbência a mais ou não? Eu acho que sim, e eu não entendo como errado. Eu acho que o síndico ele tem que saber o que está acontecendo dentro do seu condomínio, ele tem que se informar, ele tem que coibir, ele tem que tentar, pelo menos, coibir os abusos. E isso, doutor Cristiano, está acontecendo também no âmbito do direito de família, por conta das violências que estão acontecendo dentro dos condomínios. Em Campinas, por exemplo, já foi aprovado e os condomínios receberam um comunicado e dentro dos condomínios de Campinas já há a obrigatoriedade de você divulgar para todos e o síndico tem que comunicar, sim, vem até um número lá para ligar casos de violência doméstica. Então, Campinas acabou de ser promulgada essa legislação, inclusive, né? Acabou, é muito recente para Campinas, para São Paulo ainda não, mas eu acredito que seja o caminho. Eu acho que o síndico ele não pode se eximir, ele tem que ser atuante, ele tem responsabilidades. Hoje em dia não adianta, mas eu vou ser síndico só porque eu quero encaixar alguma coisa no meu dia, eu não tenho o que fazer, muito pelo contrário, o síndico ele tem que estudar, ele tem que se formar, ele tem que ser atuante, ele tem que fazer parte daquela comunidade, inclusive o síndico profissional, que geralmente ele não reside no condomínio, mas eu sou a favor, sim, porque com isso a gente tenta, de alguma forma, coibir. Custa o síndico entrar em contato com a vigilância sanitária, faz uma denúncia no Ministério Público, na ouvidoria pública, faz uma denúncia, eles vão até o condomínio. Mas vamos lá. Agora vamos na provocação. Eu fiz a primeira ideia, agora vamos na provocação. Limite de síndico como administrador, aonde ele vai fomentar políticas públicas dentro do seu próprio condomínio e difundir informações, tal qual no caso da questão de violência familiar, aquela mão com um X com batom, a questão também agora de algumas tendências de algumas cidades da violência contra animais, aonde o síndico tem 24... Veja, agora o outro lado do limite.
o tempo que o síndico tem para fazer a denúncia sob pena de multa ao condomínio que ele representa. E, óbvio, cria, quando você gera uma multa ao condomínio que você representa, também uma responsabilidade do síndico, né? Que vai até aí ter um efeito cascata de responsabilidade. Então, nessa questão, vou me ater só na questão da questão do maus tratos de animais, tá? Eu até estava conversando com uma pessoa essa semana, que é de uma ONG, onde nós até conversávamos a respeito. O latido de alguns animais de pequeno porte, eles podem até ser confundidos com latidos de animais que estão recebendo maus tratos, pelo som muito fino, muito agudo que ele tem. Alguns animais específicos, né? Na verdade. Não vou aqui falar um ou outro, porque não quero pegar raças e dar preconceitos contra a raça. Agora, a questão é o limite entre difundir políticas públicas e ser responsável, porque aí passa a ter uma responsabilidade, a partir do que tem multa, para o condomínio que não faz a denúncia. Sim. Mas é aí que a gente precisa parar de se omitir e trazer toda a coletividade do condomínio para junto daquela gestão. Então, o que acontece? O síndico, ele acaba sendo o responsável, é ele que está na linha de frente, é ele que acaba aparecendo. Mas um condomínio bem administrado não é apenas o síndico. Você tem um zelador competente, você tem portaria eficiente, que vai saber quantos animais entraram lá, o que está acontecendo. Você tem vizinhos engajados que, ao sinal, ou um mau cheiro, ou um latido diferente, ou uma aglomeração ali, ele já vai avisar. Você tem um subsíndico, você tem um conselho. Então, aí, não é apenas o síndico que vai fazer essa observação e, muitas vezes, a colheita de provas. Mas é só ele que tem a responsabilidade de denunciar. Exatamente. Ele vai ter que denunciar, ele vai ter essa carga, mas é a responsabilidade. Apesar que a denúncia pode ser feita por qualquer cidadão, né, doutora? Qualquer cidadão pode fazer a denúncia de maus tratos. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia de maus tratos. Qualquer cidadão, é muito simples. A gente entra na internet e relata. A denúncia, inclusive, ela pode ser anônima. Não há obrigatoriedade de mencionar. O problema, doutor Cristiano, que acaba acontecendo nos condomínios é que, geralmente, e eu não discuto isso se é certo ou errado, mas para o síndico, não. Mas os condôminos, geralmente, eles não querem se indispor com o vizinho, ou eles estão muito atarefados, eles entram e saem rápido do condomínio, ou eles não querem problema, eles querem chegar ali na casa deles, esquecer de tudo à volta. Não tem problema, é um direito deles, mas o síndico, ele não pode ter essa postura passiva, porque as responsabilidades são muitas. E não são responsabilidades apenas nesse âmbito de denúncia. Não só isso, se a gente não cumpre as checagens das normas de segurança, de para-raio, de AVCB, de extintores. Então, assim, basicamente, o síndico ele tem que ter um engenheiro ou um arquiteto a tiracolo, ou uma ótima seguradora que vai te dar todos os cadernos e todas as datas dessas manutenções, porque se falhar alguma, da mesma forma o síndico também pode ser responsabilizado. Então, assim, é um ônus muito grande. Antes de eu passar para Maria Isabel, só para finalizar, uma lacuna que nós temos nas legislações é a questão de configurar maus tratos animais, para os animais. A legislação de Santo André, da qual eu sou presidente da Comissão de Direito Condominial, ela lá coloca uma questão que eu acho muito básica
deixar sem alimentação e sem água Sim. é configurado naquela região como maus tratos. Então, antes de eu passar para a Isabel, a resposta para você, a pergunta para você, como síndico, uma dica para o síndico, como fazer esta observação da sua comunidade, este olhar para a sua comunidade e poder exercer esta função de representante da coletividade, inclusive na denúncia por maus tratos de animais. Doutor Cristiano, os condôminos reclamam, os moradores reclamam, eles não querem aparecer, mas eles reclamam para o síndico. Então, na verdade, o síndico ele não precisa correr os andares para saber o que está acontecendo. Os próprios moradores vão reclamar. Na maioria das vezes, eles não querem aparecer, mas a própria comunidade, a própria coletividade, ela faz essas reclamações e a gente acaba descobrindo, e aí é um trabalho de uma equipe, né? Porque daí a gente pede para o zelador checar, a gente orienta a portaria, a gente contrata um cartório para fazer uma ata notarial daquele estado. Óbvio que a gente não pode entrar na unidade se não há permissão, mas, por exemplo, se o mau cheiro ele é muito evidente, ele incomoda muito, você pode chamar um cartório de notas e lavrar uma ata notarial daquilo. Então, tudo isso são provas, você registra um boletim de ocorrência, você chama a vigilância sanitária e por aí vai, são provas, você tem as reclamações dos moradores e por aí vai, a gente consegue juntar essas provas e muitas vezes salvar os animais. Doutora Tanila, pois não, Isabel? Referente ao que você havia conversado, no relacionamento entre condômino, síndico, envolvendo o bom trato aos animais, enfim, algo que não venha a ser conflituoso, a Sueli fez um desabafo, a Sueli Ramos, a respeito de falar de bom senso, né, e de vigilância sanitária. Eu creio que houve aqui uma questão de razoabilidade no que diz respeito ao trato, né, ao trato tanto dos animais quanto do dono do animal, do proprietário do animal. E aí, tem uma pergunta aqui bastante interessante, que eu vou colocar aqui para você, é assim, ó. Animais é do Icons It Consulting, se não me falha a memória aqui, deixa eu resgatar isso mesmo. Animais fazem barulho no prédio em que eu moro. 2 dos meus vizinhos têm cachorros que latem o dia inteiro, principalmente quando saímos no corredor para pegarmos o elevador. O que fazer com essa situação? Se é uma pessoa fazendo barulho, entendo que a gestão do condomínio pode agir, alertar, notificar, multar, enfim. Mas e se o barulho vem de um animal irracional, que está atendendo aos seus instintos naturais e latindo, por exemplo? O que acontece aí é o seguinte, a gente tem que saber também que o síndico, ele não é um mediador de conflitos dentro do condomínio. Então, se há um problema entre 2 unidades, o síndico pode aí fazer uma ponte, mas ele não deve mediar conflitos, ele deve apurar o que está acontecendo no condomínio e solucionar. Então, aí a gente tem que ter um olhar sensível para esse incômodo, ele é corriqueiro, ele exausta a pessoa, ele está partindo para o ponto do desassossego, é isso? Então, aí cabe, sim, uma reclamação para o síndico, documentada, tem que relatar o que está acontecendo, e aí o síndico vai até a unidade e tenta descobrir. Muitas vezes, esses latidos intermitentes, constantes, eles, assim, o que eu indicaria e o que eu já indiquei nesses casos? Procurar um veterinário, muitas vezes procurar um adestrador,
porque o latido também constante, ele não é normal, e ele realmente acaba irritando os vizinhos, os condôminos. Então, você tem que ter esse olhar para que isso não é uma picuinha, isso não é uma briga de vizinho, algo que extrapolou ali, que você não gostou e que daí o cachorro está latindo e você vai aproveitar disso, ou realmente é algo que está extrapolando o sossego. E o tribunal, é melhor não chegar às vias do tribunal. É melhor, eu sempre oriento dessa forma. Então, se conseguir levar esse animal para um veterinário ou para um adestrador, é a primeira atitude a se fazer para evitar maiores conflitos. Doutora Tanila, Pois não. tem uma pergunta aqui que vai ao encontro do que você está falando, né? E eu vou emendar uma outra questão. Mas primeiro eu vou pedir para quem está no nosso canal que deixe seu like e que se inscreva no nosso canal. Assim você recebe as notificações. Lembre-se de ativar o sino para receber as notificações. Se inscreve aí e deixa seu like, por gentileza. E o Cleberson Santos, ele está dizendo assim: as pessoas estão relaxando devido a essa legislação por mal interpretação da lei, causando os problemas coletivos na vida condominial. E aí eu pergunto, atualmente, qual é o entendimento dos tribunais com relação à permissão de animais dentro do condomínio, dentro da unidade condominial? Existe alguma jurisprudência pacífica, algo diferente? Sempre o tribunal. Quem é que perguntou, Isabel? Não lembro. Cleberson Santos. Kleber, os tribunais, eles sempre vão partir desses 3 pontos, que é o sossego, a saúde e a segurança. Então, esse é o olhar do tribunal. Para você ajuizar um processo para ou impedir aquele animal, ou tentar tirar ele do condomínio, ou que o proprietário não possa mais ter, o proprietário inquilino não possa mais tê-lo, sempre o que vai ser levado em consideração é o sossego, a saúde e a segurança. Daí, dependendo da localidade sua, tem que ver as limitações na legislação municipal da sua cidade. Elas é que dão essas diretrizes mais específicas de quantidade, qual é o órgão que você pode denunciar. Tem alguma jurisprudência que seja marcante nesse sentido? Olha, Isabel, as jurisprudências, elas são tanto de São Paulo, quanto do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Olha, eu tenho várias aqui, do Rio de Janeiro, por exemplo, mas elas sempre vão levar em consideração isso, o sossego, a saúde e a segurança. Você não pode ter abusos, é isso, ninguém vai tirar o seu cachorro se não está ocorrendo um abuso. Isso é uma medida drástica. Tem muitos casos também de que regimento interno proíbe animais de grande porte. Então, é assim, enfrentando isso, por que o animal de grande porte não pode não pode ficar dentro daquela unidade? Por quê? Por que a limitação do grande porte? Então, somente essa limitação, ainda que proibido pelo regimento interno, ela não tem o condão do tribunal concordar com isso, a não ser que esteja com falta de sossego, falta de segurança e falta de saúde ali, você esteja colocando em risco os demais moradores. Então, são esses os limites que se tem. Você não vai limitar por porte. Deixa eu ver se... E quando nós podemos entender que ocorreu um abuso de direito? Mais especificamente, aonde ocorre esse abuso de direito que foi mencionado pela doutora? O abuso de direito, Isabel, ocorre quando você
determina no regimento interno que o seu animal tem que ser carregado no colo, quando você determina que ele não pode ir com o seu dono no elevador, quando você determina que ele não pode ir para as áreas comuns do prédio, quando você determina que visitantes não podem trazer animais de estimação para aquela unidade. Isso sim configura abuso de direito e constrangimento ilegal. Então, esses limites eles têm que ser avaliados, mitigados, mas daí é o teu negócio, né? Se está no regimento, foi aprovado por aquela comunidade. Então, fazer um estudo, ter um olhar mais direcionado a essa comunidade que limitou tanto, né? Por que essa comunidade fez isso? O que aconteceu? Então, talvez, antes da pessoa procurar o judiciário, procure o síndico, entenda por que isso aconteceu dentro do condomínio. Não estou falando que isso é o correto, mas antes de judicializar, entenda a comunidade que você vive para evitar mesmo esses conflitos e ter em mente que a paz social dentro daquela comunidade é o que todos nós buscamos. E se você não busca isso, os seus conceitos, eles devem ser revistos. Creio que nessa questão, Tanila, não deve se furtar o tutor das suas responsabilidades, né? A legislação, ela, dentro dos condomínios, tem a preservação do sossego, da salubridade, da segurança. No conceito da jurisprudência, isto é bem-vindo, mas a nosso ordenamento jurídico, a legislação, eu estou vendo aqui algumas perguntas a respeito exatamente do abuso que as pessoas têm em ter ser guardiões dos animais, mas não preservar que os animais também se mantenham harmônicos com aquele ambiente. E este guardião, ele é responsável também até pela mordida que este animal der, se ele estiver sendo conduzido por uma pessoa que não tem, por exemplo, está sendo levado para passear, né? A pessoa está sendo levada para passear pelo animal, muitas vezes. Então, isso também é uma irresponsabilidade, né? O tutor, ele é responsável, sim. Ele precisa recolher os dejetos do animal. E isso é uma questão de boa convivência, não é? É um princípio básico, inclusive, de educação. Mas a gente acaba colocando nos documentos que é para não ter problema nenhum. Mas, sim, ele é responsável. Se, por exemplo, se for São Paulo tem também uma legislação de 2004, se eu não me engano, que determina alguns tipos de raça em via pública para usarem a focinheira. Então, tem que ser cumprido isso, porque determinou-se que aqueles animais, eventualmente, eles são mais agressivos e nas vias públicas eles têm que se utilizar. Então, assim, o tutor, ele tem as responsabilidades dele, com certeza, e ele vai ser responsável pelos atos de seu animal. Se o seu animal, pelo amor de Deus, mas atacar outra pessoa, ele vai ser o responsável, ele tem que ter essa consciência e essa responsabilidade ao ter um animal. Nessa questão tem até exemplos assim bem hilários de ouvir, mas não é para quem ficou cuidando do animal. Uma pessoa estava esperando o elevador, viu que estava chegando um outro morador, um outro vizinho com o seu cachorro, pegou o cachorro dela no colo e o cachorro que estava no chão pulou e mordeu o saco escrotal do animalzinho pequeno. Isso acabou caindo no Poder Judiciário de responsabilidade sobre os danos materiais
e o dano moral. O dano moral acabou não saindo, mas o dano material foi de responsabilidade do animal que mordeu o outro, né? Então, Com certeza, com certeza. É uma situação até que colocar velcro, né? Com os devidos, óbvio, com as devidas restrições a cachorros que o focinho é menor, mas até o colocar velcro não é um constrangimento. É até uma questão de segurança para o próprio animal, que não machuca o animal. Para o próprio animal, sim. Estão perguntando aqui a respeito dos visitantes que vêm acompanhados de animais. Se seria a abordagem a esses visitantes um constrangimento. E aqui eu vou estender. Se vai, né, abordar o visitante, qual o grau de conhecimento do condomínio de saber se este animal não é um animal de companhia por tratamento médico, né? Existem animais que são hoje treinados para casos de epilepsia, por exemplo. Ele consegue sentir se o ataque epilético vai ocorrer, se o ataque da epilepsia vai ocorrer antes. Tem animais que são animais guia, aí não temos o que discutir, mas até onde, né, o cão guia, por exemplo, se está com a guia baixa, ele é um animal comum. Se ele está com a guia de trabalho alto, ok, ele é um cão guia, mas com a guia de trabalho baixo, ele é um animal comum, ele brinca, né? Agora a questão é, até onde vai... Ele é grande. Não é, geralmente o cão guia não é um poodle, né? A não ser que seja um poodle gigante, aí tudo bem. Mas até onde vai o limite do condomínio, da abordagem até visitantes, e o senso de discriminação de, olha, esse tá bom, esse pode entrar, ou não, esse não pode. Óbvio que aqui eu estou falando que eu já vi até Rottweiler dentro de apartamento e dog alemão também dentro de apartamento. Então, o dog alemão era uma judiação, porque o dog alemão, as juntas, ele já tem naturalmente uma tendência para uma doença das juntas, né? E ele dentro do apartamento, ainda que era um apartamento de 150 metros quadrados, ele não corria. Então, ele tinha essas preponderâncias aí. Bom, mas a questão sendo um animal comum, vamos pensar assim, porte médio para pequeno, o condomínio tem essa autonomia de discriminar ou de ser o juiz da causa e falar, não, esse pode entrar, esse não pode? Doutor Cristiano, eu particularmente acho isso muito constrangedor e invasivo. Mas a gente precisa falar aí no geral e verificar, ter o olhar para aquele condomínio. Então, a primeira coisa que eu tenho a mencionar é o seguinte: procure saber, dentro do regimento interno, o que reza o regimento interno. Se você, síndico, porque muitas vezes o síndico, ele adquire, né, um regimento interno já consolidado, já aprovado. E como a gente desmembra o regimento interno da convenção, o quórum é maioria simples. Então, assim, fica aqui a dica. É muito fácil você levar um regimento interno para uma assembleia hoje. Então, se você, síndico, não concorda com aquelas regras daquele regimento, você deve modificá-lo numa próxima assembleia o mais rápido possível, porque eu conheço regimentos que sim, que eles proíbem os visitantes. E aí, como é que o síndico vai abordar isso? Você é visitante, Então, fica algo muito invasivo, que eu acredito. O síndico, ele tem os limites também, né? Ele não pode entrar assim tanto na vida das pessoas, tem que ter aí um meio termo. É constrangedor, ao meu ver. E eu creio aqui, doutora Danila, que serve, né, para uma questão muito séria.
Quando nós falamos em propriedade, como foi dito, nós também falamos em responsabilidade por esta propriedade. E a responsabilidade, ela é do condômino, ou seja, proprietário, que quando faz a locação, empresta ou qualquer outra ação, ele está transferindo a posse, passa a ser o possuidor também o responsável por seguir as regras. A lei de locação fala que o proprietário tem que mandar as regras do condomínio para o locatário. Uma coisa que às vezes até muda-se o conceito e coloca-se o condomínio como responsável, mas o condomínio não é responsável de avisar ninguém de nada. Condomínio de locatário que vai entrar. O locatário tem que receber lá do locador estas informações. Bom, muito que bem, ele é o responsável. Eu, na minha visão, vou aqui fazer um contraponto, inclusive para quem está nos assistindo. Ele é o responsável, o condomínio não é juiz de valores, não dá para pegar uma fita métrica e falar, olha, este está na classificação de pequeno, este está na classificação de grande, esse está na classificação de agressivo, né? Até porque, se a gente for verificar, garanto para vocês que um pincher pode ser mais agressivo do que um Rottweiler, né? Ou um Pitbull. Ele pode atacar direto o seu calcanhar, né? Sim. Não vai latir tanto. O Pitbull e o Rottweiler não vai latir tanto. Talvez, se você provocar, ele vai morder, vai arrancar um pedacinho. Mas ele não vai latir, né? Ele vai atacar. Agora, a questão aqui de visitante é responsável, até porque quando você pega um visitante, ele é cleptomaníaco e ele passou na área social do seu condomínio e levou embora uma estatueta de decoração, você que trouxe o visitante para dentro do condomínio, você é o responsável, né? Eu creio que aqui prevenir a segurança jurídica do seu condomínio e não só prevenir o não latido, que você nem sequer sabe se esse cachorro tem ou não corda vocal, né? Gogó. Não, e uma vez eu recebi uma consulta de uma moradora que ela virou e falou, mas doutor, meu cachorro já é idoso e ele teve câncer na laringe e ele não late. Ai, que dó. E eu recebi barulho de latido. Eu queria saber como que fizeram para o meu cachorro latir, porque ele não late. Né? Então, ele não. Uma situação é o que delicada. Eu falei anteriormente. Então, pode ser simplesmente uma picuinha, uma briga de vizinho. Então, isso é muito delicado nos condomínios. Por isso que o síndico ele tem que mesmo encampar essa função de gestor, de gerir o condomínio e ter sempre em mente a paz daquela comunidade, a paz social. Bom, Maria Isabel? André Pereira está elogiando, doutora Tanila, super parabéns pelos importantes esclarecimentos e chegamos ao fim. Obrigada. Eu posso só passar um dado que eu acho muito relevante para esse tema, é rapidinho. Sim. A gente tem no país, segundo o IBGE, o Brasil é o segundo maior país em número de animais de estimação. Primeiro é os Estados Unidos, o segundo somos nós, e a gente tem no índice de 2018, quase 140 milhões de animais de estimação, sendo que 50% desses animais estão localizados na região sudeste, e São Paulo concentra o maior número dentro da região sudeste. Então, eu acho que isso é um dado muito relevante, muito importante para a gente entender como que essa sociedade está se comportando e ter um olhar crítico e dócil para essa realidade. Bom, gostaria de agradecer, doutora Tanila. O tempo passou, a gente debateu, conversou. Já acabou? Já acabou. Agora sim. Quero agradecer a presença de todos que nos assistiram, até os desabafos que ocorreram aqui
a dona Sueli Eu não Ramos. consegui acompanhar, eu não sei, A mas dona eu vou ver Sueli Ramos depois. fez um desabafo que ela está realmente vivendo uma situação complicada, não é só uma pergunta, é realmente um desabafo total, por uma falta de respeito exatamente do tutor dos animais vizinhos ali da casa dela. E essa questão, dona Sueli, muito acho que tem que triste. ser conversada com a sua administradora com muita cautela, também pontual, porque há direitos para todos viverem harmônico dentro de um condomínio, em harmonia dentro de um condomínio, né? Doutora Tanila, a palavra é sua. Antes do encerramento da professora Maria Isabel, eu, por mim, já estou aqui me despedindo de todos, agradecendo demais a sua presença e os temas Obrigada, doutor Cristiano, muito obrigada. Até segunda-feira para todos os outros nossos que estão acompanhando aqui esses dias desse Infoco. Muito obrigado. Com certeza, obrigada. Suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, doutor Cristiano, Isabel, pelo carinho, pela oportunidade, para todo mundo que está aí me ouvindo até agora. É sério, só agora, que já são 9h da noite. Eu não consigo saber, porque diferente do Insta, não vai subindo os nomes, né? Eu estou com o celular do lado, mas eu não consigo ver. Depois eu vou checar quem participou, as perguntas também eu vou respondendo aos poucos, se o doutor Cristiano permitir, mas eu só tenho a agradecer, muita gratidão a todos, sinto-me honrada, espero ter contribuído de alguma forma. E eu não sei se eu falei do PL, que é muito importante, eu falei, doutor Cristiano, eu não me lembro mais. Não, então eu vou dar rapidinho um espaço para você, porque tem uma pergunta aqui que passou, da Eline, que ela fala sobre pets transportados em elevador social. No condomínio dela seria só pelo elevador de serviço. Se pode ou não restringir a questão do elevador para transporte dos animais. E aí você fala do PL. Tá bom. Como você disse, Eline, é uma restrição e não uma proibição. Então, se no seu prédio você tem tanto elevador social e o de serviço, e no regimento interno está escrito, foi deliberado que os animais de estimação vão pelo elevador social, não há constrangimento ilegal com isso, é apenas uma adequação, uma acomodação mesmo dos direitos. Você pode, agora, se não tivesse elevador de serviço no seu prédio, apenas um elevador, daí seria uma proibição e daí que não cabe. Então, a regra geral é sempre essa, você não pode proibir, mas você pode limitar. Se você tiver isso em mente, você vai conseguir pautar, porque mais importante do que as respostas são as perguntas que a gente faz. É isso? Opa, muito obrigado, Maria Isabel, com você, nosso encerramento. Obrigada, doutora Tanila, excelentes esclarecimentos, um bate-papo muito interessante, enriquecedor, para que possamos aí conhecer um pouco mais a respeito do assunto. Doutor Cristiano, mais uma vez, muito obrigada. A todos que estiveram conosco, muitíssimo obrigada. Segunda-feira nós estaremos aqui juntos novamente com outro tema. Gratidão a todos, uma excelente semana. Obrigada. Muito obrigada a todos. Tchau, obrigado por assistir até agora. E me acompanhem também no meu canal, Solucionando Direito. Obrigada. Tchau.